Não é uma discussão sobre dinheiro ou sobre a Embratur. O ponto central é a liturgia do cargo. Em ano eleitoral, o presidente da República precisa ter ainda mais cuidado com a própria imagem e com os limites entre o que é institucional e o que pode soar como promoção pessoal. Uma homenagem em desfile de escola de samba, transmitido ao vivo para o Brasil e para o mundo, inevitavelmente ganha contornos políticos. Ninguém questiona o direito de ser homenageado. O problema é o contexto. Quando isso acontece às vésperas de uma eleição, passa a nítida impressão de que há o dedo do marketing do Planalto nisso tudo. E parece uma cartada muito perigosa para o presidente, pois se o Lula cair no samba, ele pode cair pelo samba. O Partido Novo protocolou no TSE um pedido para que o presidente Lula seja multado em quase 10 milhões de reais por propaganda eleitoral antecipada. O motivo é o samba enredo da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2026, que homenageia explicitamente o presidente com o título "Do alto do Molungue surge a esperança, Lula, o operário do Brasil". Pela legislação eleitoral, a multa por propaganda antecipada costuma ter teto em torno de 25 mil reais. Mas o Novo argumenta que, diante do volume de recursos públicos envolvidos no desfile, aplicar o máximo previsto em lei seria inócuo. Por isso pede 9.650 mil reais, valor equivalente ao custo estimado da apresentação. Segundo a sigla, a escola pode receber verbas das 3 esferas de governo, incluindo cerca de 1 milhão de reais da Embratur. O partido sustenta que o desfile incorporou elementos típicos de campanha, o uso do número 13, jingles antigos e referências à disputa de 2022. Para o líder do Novo na Câmara, deputado Marcel Van Hatten, trata-se de autopromoção com dinheiro público. Já o presidente da legenda, Eduardo Ribeiro, afirma que o episódio não tem precedentes e representa um desvirtuamento claro das regras eleitorais. A ação está sob relatoria do ministro André Mendonça. O Novo pede liminar para impedir o uso do samba enredo no Carnaval de 2026 e também para proibir que imagens do desfile sejam aproveitadas em futuras campanhas eleitorais. Do outro lado, Acadêmicos de Niterói divulgou nota assinada por Anderson Pipico, presidente de honra da escola e vereador do PT em Niterói. Ele afirma não ocupar cargo de direção na agremiação e diz jamais ter influenciado a escolha do enredo. O Tribunal de Contas da União também analisa o caso sob a ótica dos recursos públicos. O TCU já sinalizou que pode avaliar a destinação das verbas, mas entende que não cabe impedir o desfile, sob pena de configurar censura prévia. Afinal, no Carnaval, o tema é livre. A questão agora está nas mãos do TSE. O ponto central não é o samba em si, mas o limite entre manifestação cultural e promoção política financiada pelo contribuinte. Se vale tudo sobre o rótulo de cultura, inclusive transformar a avenida em palanque, ou se a lei eleitoral ainda significa alguma coisa quando envolve quem está no poder. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou e, principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós representa muito. Obrigado. Gente, vai feder. O carnaval de Lula tá em risco e Lula pode ficar até inelegível. Lula e Janja ficaram achando que eles iam sambar na nossa cara aí impunemente. Mas agora o carnaval deles virou um pesadelo jurídico real. Isso porque o Partido Novo entrou no TSE acusando Lula de propaganda eleitoral antecipada. O relator desse caso, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o terror dos petistas, o ministro André Mendonça. Não porque ele seja contra o PT, contra uma ideologia XY, mas porque ele é justo, correto e vai aplicar a lei. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro Um Novo Brasil. Esse aqui é um espaço para quem ama o país e acredita na transformação. E a base da transformação é a informação, é a indignação, é a ação informada. Aqui nós mostramos as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos e os desmandos do governo Lula e do STF. E nesse nosso encontro aqui, eu vou mostrar para você por que esse caso do Carnaval ele pode tornar Lula inelegível, qual é o precedente explosivo que está sendo usado contra o Lula e por que o Planalto está com muito medo. Vamos então agora direto ao que o Partido Novo levou ao TSE.
Essa representação do Novo, ela acusa Lula, o PT e acadêmicos de Niterói, a escola de samba, de propaganda eleitoral antecipada. Os argumentos são devastadores. O enredo usa o jingle olê, 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 olá, lulá, lulá, que é o mesmo jingle eleitoral que Lula usa desde 1989. Menciona ainda a polarização das eleições de 2022, que é a mesma atual, faz referência ao número de urna do PT, e o presidente de honra da escola, presta atenção, Anderson Pipico, é vereador do PT em Niterói, o que, segundo o Novo, afasta aí qualquer alegação de neutralidade artística. O líder do Novo na Câmara, o Marcel Van Hatten, ele resumiu perfeitamente dizendo que o que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins. E olha, gente, o tamanho da punição que o Novo está pedindo. Não é aquela multa padrão de R$25 mil para propaganda antecipada, não. O Novo pediu uma multa de 9,65 milhões de reais, equivalente ao custo total do desfile, argumentando que uma multa menor seria, como é, irrisória diante do impacto de um desfile transmitido em rede nacional por concessionária pública de TV para 81 milhões de telespectadores. Mas mais grave ainda, especialistas eleitorais ouvidos pelo antagonista alertam que esse caso pode abrir margem para a inelegibilidade de Lula. Olha aí, ó. E sabe por quê? Por causa do precedente justamente do caso Bolsonaro. Olha aí, caso Bolsonaro abre margem para a inelegibilidade de Lula por desfile. Bora relembrar aqui o que foi que aconteceu. Em outubro de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Qual o crime, hein? O TSE considerou que os discursos do Bolsonaro do feriado de 7 de setembro de 22 teriam sido uma campanha eleitoral antecipada. O TSE entendeu que o Bolsonaro ele misturou deliberadamente o evento oficial, as comemorações do bicentenário, com um ato de campanha eleitoral. E aí teria transmitido isso, inclusive, pelas TVs oficiais do governo, os TVs oficiais do Estado brasileiro. 5 dos 7 ministros votaram pela condenação. Mas agora veja o paralelo. Lula está usando dinheiro público, pelo menos 9,65 milhões de reais de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, para financiar um desfile que usa o seu jingle de campanha, exalta a sua trajetória política e transmite isso via concessionária pública de TV para 81 milhões de pessoas. Isso 8 meses antes das eleições. Se o 7 de setembro foi um ilícito eleitoral que gera inelegibilidade, se foi, então o carnaval de Lula é um ilícito eleitoral pior ainda, com muito mais razão deve gerar a inelegibilidade de Lula. E agora vamos para um detalhe aqui que está deixando o Palácio Planalto aí com frio na barriga. O relator do caso no TSE é o ministro André Mendonça. Gente, eu não consigo imaginar ninguém pior para Lula e melhor para a legalidade do que Mendonça como relator desse caso no TSE. Mendonça é alguém que não vai se dobrar a pressões, a favores, a um toma lá da cá, não. O ministro André Mendonça ele vai ser, aliás, vice-presidente do TSE nas eleições de 2026. E agora, o ministro Mendonça ele tem nas mãos o processo que pode tornar Lula inelegível. O mesmo governo que usou o TSE para tornar o Bolsonaro inelegível, agora vai ter que se explicar para um relator indicado por Bolsonaro. Que ironia, hein? O próprio governo ele sabe que ele está errado. Prova disso? A AGU orientou ministros a não desfilarem. O jurídico do Planalto ele teria inicialmente barrado a Janja de subir no carro alegórico. O Planalto ele tem medo, ele teme aí um desgaste político e confessou justamente o medo de Lula ficar inelegível com base no caso Bolsonaro, como noticiou aí André Sadi no G1. Quando o próprio governo, gente, age assim, ele está confessando implicitamente que existe uma irregularidade. O mesmo TSE que condenou Bolsonaro por usar dinheiro público para fazer campanha disfarçada de evento oficial, agora ele vai ter que decidir se ele aplica o mesmo critério para Lula. Se não aplicar, vai ficar provado de vez que há 2 pesos e 2 medidas na Justiça Eleitoral brasileira. E se aplicar o mesmo critério que ele usou para o Bolsonaro, hein? Nesse caso, Lula vai ficar inelegível para as eleições de 2026. E eu mesmo também representei, gente, contra o repasse de dinheiro público para a escola de samba que vai homenagear o Lula, e eu representei perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro.